Acredito que seja impossível que vocês não conheçam o conto de fadas conhecido como João e Maria. Esse sem dúvida é um dos contos mais conhecidos dos irmãos Grimm, ao lado de Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho. A história de João e Maria tem o mesmo intuito de qualquer outro conto dos Grimm, que é ensinar lições de moral para crianças. Porém, como muitos provavelmente já sabem, os contos de fada desses caras são bem diferentes da versão mais leve desses mesmos contos que a gente sempre foi acostumado a escutar. E com João e Maria não seria diferente. Mas depois de toda essa introdução, você deve estar se perguntando o que caralho João e Maria tem a ver com o meu canal. E eu lhe respondo: nada. Entretanto, existe um jogo que é baseado nesse conto tão emblemático dos irmãos Grimm, que se chama Gretel and Hansel, e é dele que a gente vai falar neste vídeo. Mr. Brunel. Gretel and Hansel é um jogo em Flash de 2009 que se baseia no conto de fadas de mesmo nome, conhecido aqui no Brasil como João e Maria, ou nesse caso, Maria e João, porque Gretel seria a Maria. O jogo foi lançado na Newgrounds e, ao contrário do último jogo que eu trouxe aqui, o The Breach, Gretel and Hansel teve sim uma certa fama uns anos atrás, com alguns youtubers famosos fazendo gameplay desse jogo. Até o PewDiePie fez vídeo na época. No meu caso, como eu não sabia inglês, eu conheci o jogo pelo Terror Bionic. Ai, que bonito. Caraca, isso é zoofilia com pedofilia. Vocês provavelmente devem estar se perguntando agora o porquê um jogo em Flash sobre um conto de fadas chamou tanto a atenção de vários youtubers. Bem... acho que o fato do jogo estar na Newgrounds já deveria ser um alerta de que ele não seria um jogo normal. É claro que, se fosse apenas pelo fato dele ter violência, eu nem estaria trazendo esse jogo aqui para início de conversa. Quer dizer, vocês estão ouvindo isso do mesmo cara que falou sobre aquela merda de Terrible Mouse. E não, eu não vou trazer vídeo, muito menos ver o último episódio que lançaram daquela bosta. Parem de me pedir pra ver esse cu. Então, se tratando de mim, é óbvio que, se eu estou trazendo esse jogo aqui, é porque ele tem alguns outros elementos que me chamaram bastante atenção. O primeiro e mais perceptível deles é o estilo de arte. Esse jogo é simplesmente lindo, cara. O estilo parece que foi todo feito à mão, e isso é algo muito bonito de se ver. Para um jogo lançado em 2009, o estilo dele continua bonito até hoje. E o outro elemento que me chamou a atenção foi o fato de que esse jogo segue uma trilha bem diferente do conto original dos irmãos Grimm. Ou seja, ele não é apenas uma versão jogável de um conto de fadas, mas sim uma releitura completa. E sinceramente, esse jogo é bem melhor do que eu lembrava. Isso aqui, meu, é sério, isso aqui não é um jogo, não é simplesmente, é um joguinho, não. Isso é uma obra de... É sério, isso é uma obra de arte, velho. Gretel and Hansel é separado em dois jogos. O primeiro, que foi lançado em 2009, e o segundo, que foi lançado um ano depois, em 2010. O primeiro jogo é bem curto e o que mais se aproxima do conto original. Já o segundo jogo é bem mais longo comparado com o primeiro, e ele vai por um caminho bem diferente da história dos irmãos Grimm. Obviamente, vamos começar com Gretel and Hansel 1. Nesse jogo acompanhamos Gretel e Hansel, ou para os íntimos, Maria e João, respectivamente. Os dois irmãos, assim como no conto original, vivem com seu pai e a madrasta, mas devido às péssimas condições financeiras da família, afinal eles são camponeses do século XIX, a madrasta tem a ideia de abandonar os irmãos na floresta para poder sobrar mais comida, coisa que o pai recusa de primeira, mas depois acaba aceitando por livre e espontânea pressão. Porém a Gretel acaba escutando a conversa e decide juntar algumas pedras para ela e o irmão poderem decorar o caminho e assim voltar para casa. E o objetivo do primeiro jogo é praticamente isso: você precisa coletar 10 pedras pelo mapa enquanto faz alguns puzzles usando o estilingue da Gretel. Os puzzles são bem simples, então eu não vou me alongar muito neles. Porém as coisas mais interessantes desse jogo, isso claro, além do estilo de arte, são as mortes. Existe uma animação para cada tipo de morte nesse jogo, com cada uma delas dando uma conquista. E como eu sou um primata que fica feliz por ganhar pontinhos virtuais, eu fiz todas. Eu até passei uns bons 30 minutos tentando fazer um puzzle para desbloquear uma cena secreta, que é esta daqui. Depois de coletar 10 pedras, eu precisei colocá-las durante o percurso, isso claro, morrendo de propósito para ganhar a conquista. E no final, o jogo acaba com os irmãos já abandonados na floresta.
Como vocês perceberam, Gretel and Hansel 1 é muito parecido com o conto original, isso se você ignorar o fato que a Gretel morre igual cidadão de bem quando faz sinal de paz na Bahia. Acho que uma das diferenças mais claras do jogo é a troca de protagonismo. No conto original é o João, neste caso o Hansel, que escuta a conversa entre o seu pai e a madrasta, e é ele também que tem a ideia de marcar o caminho usando pedras. No geral é o Hansel que toma a iniciativa das coisas, sendo ao mesmo tempo o cérebro e o protetor da dupla. Já no jogo em Flash, os papéis são invertidos, já que é a Gretel que descobre o plano dos pais em abandoná-los, assim como também é ela que tem a ideia das pedras. Já o Hansel do jogo sofreu um debuff, coitado. Ele praticamente deixou de ser o cérebro da dupla e ficou menos inteligente. Na verdade ele ficou bem burro. Dá pra ver que o Hansel aqui mal sabe o que tá acontecendo, mesmo quando a Gretel conta sobre o plano dos pais para ele. Porém ele ainda possui um pouco do Hansel original, tanto que ele ajuda muito durante a jornada. Ele, apesar de tudo, ainda cumpre ligeiramente o papel de irmão mais velho. Mas vamos agora para o Gretel and Hansel 2. Essa sequência é bem mais longa que o primeiro jogo e é mais interessante também. Mas antes, eu gostaria de falar que este vídeo está sendo patrocinado por eu mesmo. Tá esperando o quê, plebeu? Vire membro do canal do Mr. Breno agora mesmo. Gretel and Hansel 2 começa exatamente onde o primeiro terminou. Não, quer dizer, começa quando eu parar de ficar acumulando pontos para liberar roupinhas que não existem. Pronto, agora sim. O jogo começa com a Gretel tendo um pesadelo e logo em seguida acordando no mesmo lugar onde o jogo anterior terminou. A gente pega alguns itens guardados e acordamos o Hansel. Porém, quando decidimos seguir viagem... Essa foi para mim a parte mais confusa do jogo durante um certo tempo, mas depois eu acabei entendendo como ela funciona. Nessa parte, a Gretel está presa a uma mesa, sendo atendida por uma espécie de árvore maligna. O objetivo aqui é sair vivo, e para isso é preciso agradar essa árvore aceitando seus pratos, que variam de tortas e maçãs a um braço humano. Acontece que todos os pratos dela, que são feitos de algo vegetal, como nozes, tortas ou bolos, te matam instantaneamente. Já os pratos que são feitos de carne não te causam nenhum efeito fatal. Mas aí que tá, se você recusar qualquer prato dessa árvore, ela vai matando as crianças do fundo aos poucos. Só que a morte ou a vida delas é algo completamente opcional aqui, então não é obrigatório salvá-las. Enfim, chega um momento que você consegue queimar essa árvore e finalmente fugir daquele lugar. Já no lado de fora, o objetivo da Gretel se torna achar o Hansel, que está perdido por aí. Para isso, a gente explora o mapa para fazer alguns puzzles com o intuito de conseguir moedas para trocá-las por itens que vão nos ajudar a fazer os puzzles principais do jogo. E assim como no primeiro, eu não irei me aprofundar nesses puzzles, porque apesar deles serem bem interessantes, eu não quero que esse vídeo tenha meia hora de duração. Entretanto, eu gostaria de falar um pouco sobre as duas histórias que a gente acaba acompanhando durante a resolução desses puzzles. A primeira é a mais óbvia, que é a jornada de Gretel e Hansel. É durante a busca de Gretel pelo seu irmão que a gente acaba achando vários itens interessantes. Um deles é um par de óculos que, ao ser usado, faz com que enxergamos o que está oculto, e ele vai ser muito útil com o passar do jogo. Depois de resolver mais alguns puzzles, finalmente encontramos o Hansel, que estava junto com algumas fadas. O reencontro não dura muito tempo, porque a Gretel acaba vendo algo estranho dentro do lago. Nessa parte do jogo, a gente precisa recuperar o rosto de Gretel, e como vocês estão vendo agora, a gente nem sequer joga com o Hansel, mas sim com as fadas, guiando o garoto para o caminho certo. No final a gente consegue salvar a Gretel fazendo o Hansel devorar uma fucking entidade como se fosse macarrão, o que é algo meio inesperado, mas o importante é funcionar, então tá valendo. Depois dessa cena, a gente finalmente recupera o rosto da Gretel, praticamente devolvendo sua alma de volta para o corpo. E com isso a gente consegue um novo item, um espelho capaz de recuperar rostos. Sim, rostos no plural.
o que significa que existem mais entidades como aquela que roubou o rosto da Gretel, sendo essa a segunda história que a gente acaba acompanhando. E lembram daqueles óculos que eu citei mais cedo? Então, há uma parte do jogo onde vemos uma casa abandonada com uma mulher sem rosto ao lado, e é usando aqueles óculos que acabamos vendo isto. Resolvendo alguns puzzles, a gente consegue não só recuperar o rosto dela, como também o de outro personagem, um velho tocador de banjo. Entretanto, quando a gente tenta devolver o rosto da mulher, ela acaba sangrando e logo em seguida desaparecendo. Afinal, ela já estava morta. Na minha visão, os rostos em Gretel e Hansel aparentam estar intrinsecamente ligados não só à sua individualidade, mas também à sua alma. Tanto que mesmo devolvendo o seu rosto, a mulher não volta à vida, apenas possui a sua alma devolvida. Mas pro final do jogo, a gente consegue moedas o suficiente para comprar o item mais caro do jogo, um arco. Esse arco será usado junto com uma flecha que pegamos de uma espécie de entidade congelada. Depois a gente resolve alguns puzzles envolvendo cabeças flutuantes, que são uma clara referência àquela imagem dos 3 macacos, justamente com o objetivo de recuperar partes do corpo de 2 estátuas que, ao colocarmos essas partes de volta, é revelado uma ponte escondida. E claro que eu não poderia só atravessar a ponte normalmente, já que eu tive que matar o Hansel sem motivo nenhum. Atravessando a ponte, a gente dá de cara com um lobo que quer estourar a gente na calçada, então a gente usa o arco para matá-lo e easy peasy lemon squeezy a gente zera o jogo. Nossa, Breno, que jogo legal, cara, mas o que acontece depois? Então, faz 15 anos desde que Gretel and Hansel 2 foi lançado e desde então não se houve nenhuma notícia sobre uma possível sequência. Até agora. Sim, você não ouviu errado, Gretel and Hansel terá um terceiro jogo. Em março de 2025, o criador do jogo, Marco Pudding, postou o seguinte no seu perfil da Newgrounds. Abre aspas, olá Newgrounds, cara, como sonhei com esse dia, tenho muito a dizer. Mas caso você esteja ocupado, aqui vai um resumo. Gretel and Hansel está de volta e lançaremos um remake da parte 1 e da parte 2, além da parte 3, como um único jogo em 2025. O jogo será lançado primeiro na Steam, seguido por ports para consoles em 2026. O jogo foi desenvolvido em Unity e em um estilo 2.5D. Todo o jogo, cada elemento gráfico são aquarelas pintadas à mão por DJ King, DB e eu, Marco Pudding, os artistas originais de Gretel and Hansel. O compositor da música original está de volta, junto com um novo compositor incrível que apresentaremos em breve. Agora, um pouco da história por trás do porquê isso levou 15 anos para ser feito. Depois de lançar a parte 2 no outono de 2010, estávamos totalmente decididos a fazer a parte 3 e lançá-la na Newgrounds. Mas vários imprevistos da vida aconteceram, como sempre, que nos impediram de lançar um jogo em Flash naqueles anos. Então, o Flash, uma parte gloriosa, criativa, peculiar e bela da internet, foi encerrado. Mas eu nunca parei de trabalhar no jogo e nunca desisti do sonho de terminar a série. Parei de postar porque não consegui dar uma resposta sobre quando o jogo seria lançado e em que formato. Isso foi um erro e peço desculpas a todos os fãs que entraram em contato ao longo dos anos em busca de uma atualização e não obtiveram nenhuma. Isso termina agora. Não tenho palavras para expressar minha gratidão aos fãs que nunca desistiram do jogo. Enquanto trabalhei nele hora após hora, mês após mês, ano após ano, vocês me fizeram continuar. Obrigado do fundo do meu coração. Prometo a todos que este será o verdadeiro Gretel and Hansel. E espero que traga alegria, risadas e uma grande aventura. Abraços. Fecha aspas.
Cara, isso foi uma notícia de fato inesperada. Eu genuinamente fico muito feliz pelo Marco Pulli nunca ter desistido do próprio jogo, mesmo depois de 15 anos do seu último lançamento. Isso sim que é motivação. E mano, esse remake / continuação tá simplesmente lindo pra cacete. Se os primeiros jogos já eram bonitos, esse aqui se superou. E muito. Até porque o bagulho é pintado à mão, então, cara, é um esforço gigantesco colocado nesse jogo. E sinceramente, eu espero que esse jogo faça muito sucesso. Não só porque ele obviamente merece, como também esse meu vídeo vai envelhecer que nem vinho, sem contar que eu terei a desculpa perfeita para fazer um segundo vídeo sobre o mesmo assunto.